Galera marota da internet. Está no ar mais um Pretinho TV. Pergunte a Jorge, que o Putão responde. Jorge, nós temos coisa divertir o gol. Jorge, eu tenho uma pergunta. Homem que malha ou barriga de chope? O meio termo é bacana, né? O que é pior? A mulher peluda ou o homem depilado? Pula. Em quantos encontros eu posso usar o banheiro da casa dela? Número 2? Número 2. Eu acho que já vai de casa aliviado, que é melhor, né? Menos feio. Jorge, na sua casa ou na minha? E no terceiro lugar. Flauta doce ou trompete? Uma flauta doce com um tomzinho de trompete, acho que tem o seu valor. Jorge, sunga e relógio ao mesmo tempo, pode? Não mesmo. Jorge, tem uma pergunta pra ti. Cueca samba canção ou cueca de bombeiro de ator pornô? Depende se for sobremesa ou prato principal. Ai meu Deus, apareceu o Barcos do Grêmio. Que fase ruim, Barcos. É melhor você parar de beber. Uma mulher bem peluda é melhor. Esse vídeo teve a mascada sem limites de Panvel, Sicredi, Fruc-Cola, Distribuidores Ford e Colombo. Agora vão se catar todos vocês.